Eu tenho visto uma série de postagens aí na internet falando sobre saúde, alta performance, sobre como ter sucesso na vida. E esse pessoal tem falado algo que até parece fazer algum sentido, mas que é uma enorme bobagem e que mostra uma total falta de conhecimento sobre comportamento humano e de como funciona o cérebro. E acreditar nesse tipo de bobagem pode te atrapalhar bastante. Eles estão falando aí que a motivação não é importante, que o que importa mesmo é ter disciplina. Que é para você esquecer a motivação, que é para levantar da cama, fazer o que tem que ser feito, mesmo sem ter vontade de fazer. E eles dizem que as pessoas de sucesso, aquelas que conseguem ter resultado, elas fazem o que precisa mesmo sem ter vontade. E como é algo que mostra que essa gente é de pegada, que vai contra as emoções, que elas conseguem fazer as coisas, que a gente é realizadora, muita gente aplaude. Parece que faz sentido, porque isso mostra um comportamento de superação. A pessoa está conseguindo enfrentar a procrastinação, a falta de vontade que muita gente reconhece e se identifica, e ela vence, né? E essas pessoas comuns que não conseguem ter essa disciplina, porque não sentem essa motivação, elas olham esse tipo de coisa e se sentem uma merda. Elas sentem que são um fracasso na forma humana. Então, fica aqui comigo que eu vou mostrar alguns argumentos para você não acreditar nesse tipo aí de balela. Olha só como que a coisa é sutil. De fato, uma pessoa realizadora é aquela pessoa que consegue fazer o que precisa ser feito para ter sucesso. E fazer o que precisa ser feito ao invés de fazer aquilo que ela está com vontade no momento. Mas isso não significa que para fazer o que precisa ser feito, mesmo sem ter vontade, que a pessoa não precisa da motivação. É justamente a motivação que vai fazer ela agir, mesmo ela não tendo vontade. Quando a gente aprende como que o cérebro funciona, e não o que alguns coaches ficam repetindo aí só por ter escutado o que outros disseram, a gente percebe que a motivação ela é fisiológica e tem a ver com alguns neurotransmissores que a gente pode chamar aqui de hormônios. E o mais importante deles na motivação é a dopamina. Para resumir bem aqui, correndo o risco de ser bem raso, a dopamina é o seu hormônio da atenção. Me diga o que faz você produzir dopamina e eu vou te dizer onde é que está toda a sua atenção. Então eu vou dar um exemplo. Você precisa fazer uma planilha de fechamento de caixa. Isso é uma tarefa chata, chata pra caramba, para muita gente. Isso significa que o seu cérebro produz pouca dopamina quando você lembra que precisa cumprir essa tarefa. Com pouca dopamina, a gente sente uma espécie de desconforto mental. Aquele desconforto que a gente sente quando a gente passa por uma situação constrangedora ou de tédio, sabe? Nessa hora, para fugir do tédio ou fugir da planilha, muita gente foge para algo que faz o cérebro produzir mais dopamina. Pode ser comer um doce, navegar na internet, jogar videogame ou, o que é principal hoje em dia, a pessoa vai checar o celular. A dopamina é o hormônio do prazer. E faz o nosso cérebro querer agir para encontrar mais desse prazer no nosso ambiente. Hoje, com tanta tentação e tanta dopamina barata disponível, sem esforço nenhum, fica muito difícil você domar o seu próprio cérebro e ter um pouquinho de disciplina. Tem doce em toda esquina, tem canais de filmes e séries em todos os dispositivos, tem pornografia fácil e tem redes sociais que usam a produção de dopamina através dos algoritmos bem inteligentes para prender a sua atenção e você ficar lá aprisionado por horas. Então presta muita atenção no que eu vou dizer. É justamente a motivação que vai te fazer ter disciplina. As pessoas de sucesso, elas têm disciplina porque elas já são motivadas. E para ter motivação, você precisa ter ouça bem o que eu vou dizer, motivo para ação. Que é isso que significa a palavra motivação. Você precisa ter um motivo para agir, algo que faça você produzir mais dopamina do que essas tentações que ficam te atrapalhando, prejudicando a sua disciplina. Pense na resposta então para algumas perguntas. Quais são os seus motivos para agir? Seja no trabalho, num projeto ou na hora de fazer uma dieta e começar a treinar. Por que você tem que ter disciplina? O que vai acontecer se você tiver sucesso nesse projeto ou se você tiver sucesso na sua dieta? Quais vão ser os resultados? Como você vai se sentir sendo uma pessoa realizadora, conseguindo atingir todos esses objetivos? Como você vai se sentir quando chegar lá? Esses sentimentos todos, eles podem fazer o seu cérebro produzir bastante dopamina. Ele traz o prazer da conquista para dentro de você. A questão é
Essa dopamina aí é suficiente? Seu coração bate forte quando você se imagina lá conquistando todas essas coisas que você tem que fazer? E mais ainda, para ter uma sensação ainda mais intensa, você tem filhos? Tem pessoas que dependem do seu sucesso? Qual a imagem que você quer deixar para as pessoas que mais importam na sua vida? Pessoas que têm clareza do que elas querem, elas são muito mais motivadas. Por isso que elas têm disciplina para fazer coisa que elas não têm vontade. E se você ainda nem tem clareza daquilo que você quer, você precisa buscar essa clareza. Então, para um minuto todos os dias para pensar no dia que você vai ter pela frente e no porquê de você fazer aquilo que você tem que fazer. Isso vai te trazendo cada vez mais clareza. Só que hoje as pessoas elas são distraídas demais e as redes sociais facilitam demais a nossa distração. Então, além de buscar clareza nos seus objetivos, você tem que trazer esse objetivo para a esfera dos sentimentos. Tem que tentar sentir o objetivo sendo conquistado. Isso vai aumentar sua força contra todas essas distrações que vão te atrapalhando, porque vai aumentando a sua motivação. Depois disso, aí sim, o seu foco vai ser totalmente a disciplina. É a motivação que vai alimentar a disciplina. E você pode fortalecer a sua motivação tendo o hábito de pensar nos seus sonhos e nos seus objetivos e tentar acessar esses sentimentos aí todos os dias. E aí, planejando. Aí você vai fazer plano, tendo clareza também das coisas chatas e irritantes que você vai ter que fazer para chegar lá. Vai ter que trabalhar, vai ter que tirar a bunda da poltrona, vai ter que economizar, vai ter que engolir sapo, vai ter que acordar cedo, vai ter que comer menos porcaria, vai ter que jogar menos videogame. Não adianta trabalhar na disciplina se você não tiver motivação. Você precisa trabalhar na gestão da sua motivação. Ela não pode gastar, essa motivação não pode gastar durante o processo. E para isso você vai precisar conseguir resultados durante toda a sua jornada. Quando você consegue um pouco de resultado, a motivação retroalimenta. E ao mesmo tempo você tem que evitar o radicalismo durante o processo. Porque o radicalismo, ele faz você gastar força de vontade demais de uma vez só. Então você vai acabando com a sua reserva de motivação. Se tiver pouco resultado e muito radicalismo, aí logo você vai desistir do processo. Dieta, trabalho, economia, viajar, não importa quais sejam aí os seus sonhos. Outro comportamento importante e que pode ajudar é treinar a sua mente a ficar sem dopamina barata. Você criar regras para entrar nas redes sociais, por exemplo, ou para comer doce, ou para jogar. Se toda vez que você sentir tédio ou algum desconforto emocional, você fugir para a dopamina barata, você está treinando o seu cérebro a sempre evitar o desconforto. E você precisa treinar sua mente a tolerar fazer coisa chata. Porque é fazendo as coisas chatas que o sucesso vem em qualquer objetivo que você tenha traçado. Você precisa ter todos os seus comportamentos montados para favorecer a bioquímica correta dentro do seu cérebro, a bioquímica da dopamina. E falando nessa bioquímica no seu cérebro, saiba que o exercício físico aumenta a liberação de dopamina em áreas específicas do cérebro relacionadas à concentração, ao foco e à adoção de bons hábitos e a motivação. E aumenta bastante, em 30 a 40%, até uma semana depois de você ter feito o exercício. Enfim, a disciplina vem da motivação e não o contrário. É a motivação que te faz largar a procrastinação e fazer as coisas chatas que precisam ser feitas. Então, quais são os seus motivos fortes para levantar a bunda da poltrona e fazer as coisas chatas que só você precisa fazer? Eu espero ter trazido um pouco de luz sobre um tema que eu particularmente considero bastante importante. Muita gente acredita nessas balelas aí tenta fazer as coisas, principalmente dieta, e acaba desistindo. Com o tempo, de tanto desistir, essas pessoas elas vão perdendo a fé nas próprias capacidades delas de vencer. Aí elas nem tentam mais, desistem de buscar uma vida melhor. Beleza? Então, me diz aí nos comentários o que você acha dessa conversa. Se você pensa diferente, e se você ficou até aqui, acho que vale a pena deixar aquela curtida, que isso ajuda a plataforma a dar relevância para o conteúdo e entregar esse conteúdo para mais pessoas, e manda para alguém que você acha que precisa de um pouquinho mais de motivação. Abração e até a próxima.